The Walking Dead, uma série com 11 temporadas, 177 episódios, qual se você assistir o primeiro episódio da primeira temporada e pular pro primeiro episódio da última temporada, vai te dar essa sensação. God, what time is it? Todo mundo sabe que a série foi pra cultura pop, e para os fãs a decepção que ela se tornou a partir da 7ª temporada. Apesar de ter alguns episódios bons em algumas das temporadas finais, e ter o melhor episódio da série sendo o primeiro episódio da 7ª temporada. É até engraçado você parar pra pensar que como isso saiu disso para isso. Walking Dead sempre teve muitos problemas, e um deles é bem específico, é a falta de aproveitamento dos personagens. Era difícil você ver a série preferindo introduzir um personagem novo, ao invés de desenvolver um personagem que a gente já estava acostumado. E quando esse personagem novo tinha um pouco mais de destaque em um determinado episódio, e o qual a gente começa a gostar dele, ele morre. Isso acabou se tornando algo previsível para quem acompanhava a série. E alguns desses personagens que tinham um potencial para ser um personagem mais interessante na série foram descartados pelo fator choque. Você tinha as primeiras temporadas que se tratavam sobre sobrevivência, lutas e tragédias constantes que sempre chocavam e te faziam pensar isso a semana inteira. Acompanha comigo agora. A primeira temporada trouxe um choque para o público, que se introduziu num mundo devastado por uma praga que fazia as pessoas mortas retornarem à vida, devorando outros seres humanos. O conceito zumbi sempre existiu antes de The Walking Dead, mas o que essa série fez ele se tornar, nenhuma outra conseguiu. Imagina que uma série traz todas essas cenas grotescas na primeira, segunda, terceira, quarta temporada. Isso faz com que você sinta, à medida que o tempo passa, mais calejado com essas cenas. Conforme o tempo passa, os personagens também ficam mais calejados, pelo fato de viverem essa violência a todo momento e perderem sua humanidade cada vez mais. Um assunto que a série sempre trouxe e soube tratar bem nas suas primeiras temporadas. Principalmente na segunda. Personagens que começam indefesos e inseguros se tornam confiantes e até assustadores mais pra frente na série. E tomam atitudes cada vez mais questionáveis devido aos traumas que eles vivem. E é compreensível ver isso acontecer. Mesmo não sendo ético, você entende porque o Rick mata alguém por determinada atitude, mesmo sabendo que assassinato é algo ruim, obviamente. Porém, existe um personagem que teve essa visão muito antes dos outros, o Shane. O Shane é um amigo e parceiro do Rick, que estava com ele no momento que ele é baleado e cuida da família dele enquanto o Rick está em coma. O Shane trata a família do Rick como se fosse dele, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Assim que o Rick acorda e se reencontra com a família dele, você vê na expressão do Shane um alívio de ver seu amigo vivo, mas logo depois uma expressão de raiva que toma ele ao ver que tudo que ele viveu com a Lori e com o Carl não continuaria, já que afinal de contas eles nunca foram a família do Shane, e sim a do Rick. No meio da primeira temporada, o Shane consegue desviar esse tipo de sentimento de raiva e perda, sendo o que ele foi antes. Mas acaba não sendo a mesma coisa, já que ele discorda do Rick em quase tudo. E que a maioria das vezes ele até está certo, menos em pegar a mulher do amigo. Mas não sabe argumentar de uma maneira mais calma e compreensível para o Rick, devido ao sentimento que ele tem pela Lori, e que faz inclusive ele apontar uma arma para as costas do próprio amigo. Esse sentimento é o que se torna a ruína dele mais pra frente da série. No episódio do CDC, o Shane bêbado toma uma atitude horrorosa que afasta de vez a Lori, e consequentemente traz pela primeira vez um distanciamento do público. Mesmo ele sendo racional em vários momentos da primeira temporada, ele fecha em saldo negativo, já que as más atitudes dele tornam ele um personagem questionável, moralmente falando. No início da segunda temporada, Shane tem seu último momento de parceria com o Rick, devido ao que acontece com o Carl. Ele toma para si as dores do amigo e se dispõe a ajudar o Carl, por mais que ele faça isso mais pelo Carl e pela Lori do que pelo Rick. Na noite que ele sai com o Ouris, ele se torna o vilão da segunda temporada, atirando na perna do Ouris e deixando ele pra morrer, e ter tempo de escapar. Uma atitude moralmente errada, mas que acaba se tornando comum ao decorrer da série. Por outros personagens tomando esse tipo de atitude e fazendo coisas até piores pra sobreviver, já que o Shane faz isso pra ele e o Carl sobreviver, mesmo sendo errado. O interessante é que o Shane viu o mundo realmente como ele é, e tomou essas atitudes antes mesmo de todo mundo na série, o que faz ele estar um passo à frente do grupo. Tendo essa visão e esse senso de proteção pelo grupo, ele confronta o Rick para tomar essas atitudes difíceis, como parar de procurar pela Sofia depois de tanto tempo de desaparecimento, confrontar o Rush sobre os zumbis do celeiro, e os outros personagens percebem isso, como a Andrea e o Dale. E essa briga com o Dale, que pra mim é
uma das melhores partes da segunda temporada. Faz total sentido, já que o Dale ele representa a humanidade do grupo, algo que o Shane vai perdendo conforme a temporada vai avançando. Ao encontrarem a Sofia no celeiro já zumbificada e o Rick matar ela, o Shane logo em seguida confronta o Hershel, sem ao menos respeitar o período de luto do grupo, já que pra ele a Sofia sempre esteve morta. E até faz sentido que ele pense assim, mas de novo, não é algo humano de se fazer. Muitas das opiniões do Shane até fazem sentido e trazem racionalidade baseada na sobrevivência e não na humanização do mundo, porque o mundo que eles vivem já está morto. Mas é muito precoce esse tipo de pensamento, e o grupo não estava preparado para esse tipo de coisa. A verdade é que a maior fraqueza do Shane é seu envolvimento e o fato dele estar obcecado pela Lori. Ainda mais quando ele descobre que a Lori está grávida. No episódio que pra mim é um dos melhores da temporada, o Rick confronta o Shane para que ele pare de ser uma ameaça para o grupo e para a família dele. Toma a rédea da situação e põe o Shane em seu devido lugar. O que faz o Shane no primeiro momento respeitar o Rick. Não como um amigo, mas como um líder que o Shane queria que o Rick fosse, tomando as atitudes difíceis, que não duram muito tempo. Quando eles descobrem que o Randall conhece a Meg e a família do Hershel, e o Rick desiste de abandonar ele longe e pede um tempo para pensar, faz o Shane ficar enfurecido e confrontar a liderança do Rick mais uma vez. E pior do que isso, falar para o Rick que ele não é capaz de salvar a própria família dele. Os dois partem para uma briga física agora. É interessante ver que, apesar de tudo, o Rick não tenta matar o Shane, porque ele briga apenas socando ele. Diferente do Shane que usa uma moto e uma chave inglesa para atingir o Rick, que claramente mostra o que ele queria fazer, matar o Rick ali mesmo. Depois de ser encurralado por uma horda de zumbis, o Shane é salvo pelo Rick, e os três acabam voltando pra fazenda. A cena do Shane olhando o zumbi solitário pela janela, pra mim, é a melhor desfecho de episódio da segunda temporada. Ali ele entende que de fato ele tá sozinho. Ninguém tem a mentalidade que ele tem, ninguém tem a coragem que ele tem, e ninguém se importa com ele de fato. O que faz ele mudar de chave de uma vez por todas após esse acontecimento. A morte do Dale. O episódio da morte do Dale, pra mim, é o melhor episódio da segunda temporada. O Dale argumentando com cada um do grupo para tentar salvar a vida do Randall, mesmo não conhecendo ele. Mesmo com o risco que ele traz para o grupo, as razões do Dale são nobres e fazem sentido, mesmo que seja num mundo que já não faz mais sentido. Ele preserva pela humanidade do grupo. O Shane vê isso e respeita a opinião do Dale, mesmo discordando dela e odiando o Dale. O Dale, apesar dos argumentos, não consegue convencer o grupo. No momento que o Rick vai matar o Randall, e o Carl vê e ainda incentiva o Rick a puxar o gatilho, o Rick desiste mais uma vez de matar o Randall. E o Shane, por sua vez, desiste do Rick. E numa conversa com a Lori, na qual ela pede desculpa pelo mal que ela causou na amizade do Rick com o Shane acaba vendo isso como uma nova oportunidade de voltar com uma família que ele nunca teve de verdade, o que empurra ele de vez para a insanidade. Escondido de todo mundo, o Shane libera o Randall e mata ele numa parte longe do acampamento. Finge que foi nocauteado pelo Randall e leva o Rick para longe para matá-lo. Ali é um momento sem volta pro Shane. Você vê um homem transtornado, completamente insano, um cara que já enlouqueceu e sucumbiu à loucura daquele mundo, e que ao morrer volta zumbificado em segundos, pois ele já pertencia àquele mundo. Aquela loucura, a tragédia já fazia parte dele. Então faz total sentido o fato dele voltar tão rápido logo após ter levado aquela facada no coração. O lado humano do Shane já tinha morrido faz tempo. Shane é um dos personagens mais bem escritos pela série. Um vilão que tem seu arco de personagem muito bem desenvolvido. Muitas pessoas dizem que ele deveria ter vivido mais tempo, mas a verdade é que ele é um personagem tão bom porque ele viveu pouco. Nesse tempo que viveu, já tinha se acostumado com o que o mundo tinha virado. O Shane teve sua introdução, desenvolvimento e pico na série e morreu no ápice do personagem, louco com as suas próprias convicções, que não eram todas erradas, já que até mesmo o Rick faz coisas bem piores ao conforme a série vai passando. A morte do Shane é um ponto de virada de chave na vida do Rick. Conforme o tempo vai passando, o Rick vai se tornando um cara mais violento. Na temporada 5 você viu um Rick totalmente diferente da segunda, e até cruel, muito semelhante ao Shane, até o fato de querer pegar a mulher dos outros. Não só o Rick, como o grupo todo, se torna a essência da sobrevivência, tomando atitudes questionáveis, como por exemplo a Carol, que se você listar as coisas que ela faz até ali, faz ela se tornar uma pessoa até pior que o Shane. Mas como o público conhece a Carol, e o grupo por 5 temporadas, entende o porquê das atitudes, mesmo não concordando com alguma delas.
O Shane também foi um ótimo personagem porque não foi estragado pelos produtores, que provavelmente aconteceria se a popularidade dele aumentasse conforme a série ia passando. Vale também citar a ótima atuação do John Barton como Shane, que faz um ótimo trabalho na série, e como em maioria dos papéis que ele faz. É incrível como o Shane não se encaixa no grupo da segunda temporada, mas se encaixaria muito bem no grupo da quinta, porque ele era o que o grupo se tornaria. Um grupo de sobreviventes que tomariam atitudes difíceis e até cruéis no mundo difícil e cruel, para salvar aquilo que eles consideram uma família. Por muitas das vezes não sendo boas pessoas, assim como Shane não era, mas sendo sobreviventes capazes de fazer de tudo para proteger sua família.